tradução, fazendo propaganda aqui, né? De Gerhard von Rad, aqui, não sei se conseguem ver, e porque mais perto, né? Gerhard von Rad, Teologia do Antigo Testamento. Aqui, volume 1 e 2 no único volume, né? Algumas traduções mais antigas eram em 2 volumes, eram um pouco mais finos, mas ele grossão, como eu falei, é um comentário, né? O Gerhard von Rad protestante, mas acabou, são 900 páginas, né? 901 páginas aqui, acabou influenciando bastante a teologia aqui no Brasil, porque foi um dos primeiros comentários de teologia do Antigo Testamento a serem traduzidos para o português. Quase não se tinha, né? Comentários era sempre da teologia do Novo Testamento, e é uma questão problemática que vocês deverão enfrentar também, né? Ao menos é um capítulo, né? Que estudarão com o professor de Pentateuco, isto é, qual é a teologia do Antigo Testamento. Se você faz essa pergunta, né, qualquer professor de Bíblia, né, no mínimo ele arranca os cabelos da cabeça, isso no mínimo, né, para poder tentar responder esse tipo de coisa. Então, a sugestão de Gerhard von Rad é de que a teologia do Antigo Testamento tem por base o credo histórico de Israel, em outras palavras, que, né, se tem a experiência da libertação e depois se tem a memória disso, e essa memória foi desenvolvendo, né, a partir das celebrações nos santuários em Israel. Quer dizer, as festas litúrgicas em Israel, você vai lá, né, e você participa e você faz uma proclamação de fé. Né, e aí nessa proclamação de fé você faz a memória dos benefícios que Deus lhe fez, né, e, portanto, expressando a sua gratidão. E isso foi o núcleo inicial, segundo ele, né, daquilo que nós temos hoje como sendo o Pentateuco, né, como sendo a Torá de Israel. Né? A Torá de Israel não foi senão o desenvolvimento dos elementos centrais do credo histórico de Israel. Quer dizer, meu pai era um arameu errante. Ali está o núcleo de toda a tradição do livro do Gênesis, os patriarcas. Desceu ao Egito e lá fomos escravizados. Aí você tem toda a tradição, né, do êxodo, da escravidão, da libertação, etc. Deus interviu para nos libertar com sinais, né, com mão forte e braço estendido. Então, nos arrancou de lá e nos trouxe a essa terra boa. E, portanto, a travessia no deserto, né, para a minha terra boa, é assentar na terra. Portanto, estamos aqui. E por isso, né, como ele segue Julius Wellhausen, né, um outro grande exegeta anterior a ele, também protestante, né, com muitos problemas, como vocês estudarão isso certamente com a teologia de Julius Wellhausen, né, foi ele o formulador, né, da chamada hipótese documentária, segundo a qual o Pentateuco é formado por 4 documentos: documento javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, num período histórico que se estenderia, né, por mais ou menos 5, 6 séculos para a formação do Pentateuco. Então, ele segue, né, a proposta de Julius Wellhausen de que você não tem uma Torá, de que você não tem um Pentateuco, mas você tem um Hexateuco, incluindo, portanto, o livro de Josué. Por isso, dos patriarcas até a entrada na Terra Prometida. Por que ele segue isso? Porque o credo histórico está aí. Meu pai era um arameu errante e nos fez entrar nessa Terra Prometida. Quer dizer, onde que você tem a entrada na Terra Prometida? No livro de Josué. Então, como o núcleo, segundo ele, do credo histórico de Israel compreende desde a vocação dos patriarcas até a entrada na Terra, ele sugeriu, né, de que, digamos assim, na origem, o bloco literário incluía até o livro de Josué a entrada na Terra Prometida e, portanto, a proposta, a hipótese do chamado Hexateuco, ou 6 rolos, ou 6 livros, e não propriamente Pentateuco, 5 livros. Né? Ok. Deixamos ao professor de Pentateuco depois dar conta desse problema, né, da teologia do Pentateuco, né, da Torá. Por hora, somente algumas observações, né, e suscitando alguns problemas e desafios de leitura. Então,
No bloco precedente a gente falava dessa questão, né, da permanência do Sinai. Primeiro da sua própria existência, segundo alguns, porque não está no credo histórico de Israel, segundo alguns biblistas, é uma invenção literária. Essa montanha, a montanha sagrada, né, que é a montanha criada teologicamente, porque não teria existido. Né? O próprio Martinot diz, olha, nem Moisés existiu, esse negócio de Moisés foi incluído tardiamente, visto que Moisés, né, não foi mencionado no credo histórico de Israel. São posições mais radicais. Né? A não existência, ou dizer que Moisés nunca existiu, né, é um exagero, né, e tem problemas que não resistem a uma crítica literária para sustentar a não existência de Moisés. Problemas literários. Em outras palavras, nós temos indícios textuais, né, que apontam, né, pesadamente para a existência de Moisés. Bem, mas isso também é outro problema que não quero entrar agora. Seja como for, então, a última observação aqui, né, para concluir e dar um tchauzinho nessa introdução ao livro do Êxodo, é o fato de que, em Êxodo capítulo 19, Israel chega ao sopé da montanha, né, a montanha do Sinai, e ali finca os pés, né, e demorará longamente. Quer dizer, a sessão do Sinai começa no livro do Êxodo, mas não termina no livro do Êxodo. Você termina o livro do Êxodo, né, no capítulo 40, Israel está plantado, né, no sopé dessa montanha, não arredou o pé, não seguiu viagem. Você começa o livro do Levítico, né, e o livro Levítico começa desta forma, né, Vaikra, recordem, né, o nome hebraico, né, Vaikra Adonai el Moshe, né, Vaidaber elav Be'ohel Moed, versículo 1 do livro Levítico. Deus chamou Moisés da tenda da reunião e lhe falou. Em outras palavras, você tem, né, digamos assim, o povo, né, que está no sopé da montanha, né, e que no livro Levítico inteiro é colocado nesse quadro teológico. Todo o livro Levítico é Deus falando ao povo por meio de Moisés a partir da tenda da reunião. E onde está essa tenda da reunião? A tenda da reunião está no sopé da montanha do Sinai. Em nenhum lugar, em nenhum momento no livro do Levítico se diz que o povo saiu da montanha do Sinai. Então você tem um livro inteirinho, Deus falando ao povo por meio de Moisés a partir da tenda da reunião. Então, idealmente, ao menos, né, o livro Levítico inteirinho é fala, é discurso, são ordenanças divinas, né, a Moisés a partir da tenda da reunião. Então, a sessão do Sinai começa em Êxodo capítulo 19, vai, né, até o final do livro do Êxodo, 40, depois entra o livro Levítico inteirinho. Né. Quando você começa o livro dos Números, Deus ordena Moisés de fazer recenseamento. Onde é que o povo está? Até agora ninguém redou o pé do sopé da montanha, está todo mundo no sopé da montanha do Sinai. Então, os primeiros capítulos do livro dos Números é preparação para a partida. Então, Moisés, né, depois de longo período, depois do livro do Levítico inteirinho, né, finalmente Moisés, como se dissesse, gente, acho que tá bom, né? Vamos seguir viagem finalmente. Aqui já deu o que tinha que dar, vamos para frente. E aí se começam os preparativos para a partida, se começa exatamente com aquele recenseamento, né, preparar o povo para a viagem, celebração, né, da Páscoa, tudo mais, né, recenseamento. E aí, só no capítulo 10 do livro do Levítico, livro dos Números, capítulo 10, né, versículo 11, Israel finalmente deixa o sopé da montanha para seguir viagem. Então estão vendo essa grande sessão, são capítulos a perder de vista, tudo debaixo do ponto de vista geográfico, né,
debaixo dessa montanha, no sopé da montanha do Sinai. Então, veja, é uma sessão importante, chamada Sessão do Sinai, e para vários biblistas é uma sessão muito tardia, em outras palavras, que foi escrito, né, muitos anos depois que Moisés morreu, né, e foi sempre colocado ali, porque, né, se você coloca na montanha do Sinai, você tem essa credibilidade, né, da sacralidade deste monte, da presença de Deus neste monte, né, e ao mesmo tempo você tem a garantia de que o que ali nesta sessão está escrito tem uma validade permanente, porque foi ordenança divina no deserto, não vinculado a um território, a uma lei. Então, chamada Sessão do Sinai, né? Com seus diversos problemas, né? Literários, teológicos, legislativos, etc., que vocês estudarão com o professor do Pentateuco. Okay? Então, finalmente, deixamos de lado, né, essa breve introdução ao livro do Êxodo. Passamos a uma introdução, né, ao menos, né, grosso modo, né, me estendi um pouco nessa introdução ao livro do Êxodo, talvez é um livro, né, chave né, da Torá, chave para os cristãos também, né, porque depois a tradição profética recordará o Êxodo, a tradição neotestamentária, o Novo Testamento, né, digamos assim, fará muita referência ao livro do Êxodo, quer dizer, essa questão da libertação da casa da servidão, de alguma forma se tornou um mote, um refrão na memória de Israel. Deus tem direito, né, sobre esse povo. É um povo que é Nahalá, propriedade particular divina, porque Deus o libertou, é dele. Por isso, cuida desse povo, etc. Por isso, exige desse povo, tem direito a exigir desse povo. Né? O código da Aliança do Sinai começa exatamente, né, no capítulo 20, né, o que encabeça o decálogo. É Deus recordando o benefício que fez de tirar o povo da casa da servidão. Ok, livro do Levítico então, uma breve introdução ao menos, né, a este bloco. Como eu falei, o livro do Levítico idealmente está colocado todo ele do ponto de vista geográfico, né, ao sopé da montanha do Sinai. O Senhor chamou a Moisés e da tenda da reunião lhe falou dizendo. Então, idealmente, tudo que está no livro são pronunciamentos, né, de Deus a Moisés a partir dessa tenda sagrada, né, e ao mesmo tempo, né, no sopé da montanha do Sinai. Essa tenda da reunião será né, uma parte importante, quer dizer, Israel, né, conta com a presença do seu soberano no meio do seu povo. Por isso, esse Deus, né, não é um Deus que está afastado, que está longínquo, mas está ali, de livre e fácil acesso, ao menos, né, através do intermediário Moisés. Quer dizer, qualquer hora, qualquer momento, qualquer pepino que aparece no cenário, né, Moisés vai lá. Não tem que marcar a hora, não tem que reservar na agenda, né, não tem que, sei lá, fazer todo um saravá primeiro antes de, né, entrar nessa tenda. Moisés tem acesso livre a Deus a qualquer hora, a qualquer momento. É um Deus disponível. É um Deus... Não existe nenhum ritual, né? Está ali, né? Eu não comentar. É ali. Moisés, quer dizer, o livro do Levítico, estes 4 livros, né? Estes 4 livros, isto é, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Com exceção do Gênesis, portanto, nesses 4 livros aqui, certamente Deus é o personagem principal, em segundo lugar é Moisés. Moisés e Deus é carne com unha.
né? Né? Deus fala com Moisés boca a boca, né? A gente falava isso, né? Tem acessibilidade, né? Moisés, portanto, é o intermediário por excelência, né? E Deus então fala com Moisés livremente, né?